Oi, oi, gente! Quanto tempo faz que eu não apareço no YouTube para falar com vocês? Desde o meu último vídeo, muita coisa mudou e agora aqui, como vocês podem ver, ó, tenho meu consultório de estética, então as coisas na estética fluíram, deram uma fluidez e eu saí do meu concurso público. Se uma hora vocês quiserem falar sobre isso, querem que eu fale sobre essa decisão, de como foi isso, podem me falar aqui embaixo que eu conto tudo pra vocês, tá? Então agora eu tô grávida do meu segundo nenê. Eu acho que da outra vez que eu fiz vídeo eu tava grávida também da Helena. E hoje é um assunto super interessante, que é sobre qual dispositivo dentro da harmonização é mais adequado e mais seguro usar, cânula ou agulha dentro das regiões da face. Então vou falar de 8 regiões para vocês. Vou falar de olheira, vou falar de nariz, fossa, bigode chinês, lábio, mento, mandíbula e malar. Acho que não esqueci de nada. Então, gente, trouxe aqui para vocês cânula e agulha, tá? Para quem tá iniciando na estética e ainda não sabe a diferença entre esses dois dispositivos, a cânula, ela tem a ponta romba, ela tem uma ponta arredondada no final. Então, ela vai pedindo licença para o tecido. Enquanto a agulha tem uma ponta afiada, uma ponta com biquinho assim, que ela vai arrebentando todas as estruturas por onde ela passa. Ai, Nath, então é melhor a cânula, né? Depende da situação. Quando tu quer um ponto mais delicado na tua apresentação, na tua colocação do ácido hialurônico, eu gosto muito de utilizar a agulha. Tô mostrando essa aqui pra vocês, que é uma 27G, que é a que vem junto com o preenchedor que eu uso da Revanesse. Ó, essa agulhinha aqui, tá desfocando. Podemos fazer um outro vídeo falando sobre qual preenchedor eu uso em cada situação também, se vocês acharem legal esse tema. Gente, então vamos falar de olheiras, tá? A olheira é praticamente a única situação onde eu não mudo o meu dispositivo nunca, tá? Eu nunca usei agulha para fazer uma olheira, então eu sempre vou usar a cânula, tá? Essa aqui da Visofix 22G, 30mm, né, 7 centímetros. Então essa cânulazinha aqui eu uso para fazer olheira com a marcação ali que vocês já sabem, né? Canto dos olhos, canto da boca, asa do nariz, tragos. Faço o pertuito, entro com a cânula, uma aplicação profunda. Daí o ácido a gente pode conversar em um outro vídeo. Como é que é a forma de aplicação da olheira? Então eu sempre eu aperto, né, bastante a seringa até sair ali, até fazer sangrar a cânula, né? No que sangrou a cânula, eu já entro com o produto dentro do rostinho do paciente e aplico em pequeninas quantidades, tá, gente? A segunda alternativa é malar. É essa região aqui da linha da beleza, que muita gente fala que é da linha da beleza, né? Que é o top model look. Então, aqui sim, aqui nesse caso vai depender do que eu quero para aquela paciente. Por exemplo, olha o meu rosto, como tem pouco malar, isso que eu tenho 3 ml, tá? De cada lado eu tenho 3, 1,5 em cada um mais ou menos. Então eu vou avaliar cada caso. No meu caso, por exemplo, eu preciso de estrutura, preciso de projeção, preciso de volume, porque eu realmente não tenho nada aqui nessa região. Então, no meu caso, eu faria das duas maneiras, tanto com agulha, quanto com cânula em retroinjeção em leque nessa região, tá? O paciente que ele já tem uma projeção de malar, que é um caso que eu vejo muito, tá, gente? Ah, esqueci de botar têmpora ali, posso falar da têmpora pra vocês também. O paciente que já tem uma projeção de malar, mas ele precisa sustentar essa região aqui, sustentar dos dois lados, eu gosto de fazer a marcação que eu falei pra vocês e fazer 3 pontos com agulha. 3, 4, até 5 pontos a gente consegue fazer aqui pra fazer efeito lifting no paciente com agulha, tá? Se é uma paciente que não tem bochecha,
Se é uma paciente que não tem nada de bochecha, como é o meu caso aqui, tem que fazer com a agulha e tem que fazer com a cânula Top Model Look também. Então, usar os dois dispositivos juntos numa mesma técnica. Tá, gente? Fossa canina, tá? A fossa canina, gente, a gente sabe que é um local que é muito nobre do rosto, muito arriscado e muito perigoso da gente trabalhar com agulha, tá? A única maneira de eu usar agulha, eu já usei agulha várias vezes na fossa canina, tá? A única maneira da gente usar agulha nessa região é fazendo o ângulo reto ali, né? Supraperiossal, tocando o osso, aspirando e fazendo a colocação do produto ali, observando o paciente depois, tá? Outra forma de fazer é em retroinjeção, né? Como se a gente fosse aplicar o bigode chinês, que eu já vou falar então também que eu uso cânula para o bigode chinês. Faço o pertuitinho aqui, faço a abertura e introduzo a cânula, retroinjeta com cânula 22G. Se a pessoa tem a fossa muito afundada, que por exemplo no meu caso, ó, eu já tô precisando bastante de uma aplicação de preenchimento em fossa canina, dá para fazer também a retroinjeção e aplicar um pouquinho mais de produto na região da lateral do nariz. Então, gente, várias dicas aí para vocês, dicas de ouro para quem tá na ROF, né? Para quem já tá trabalhando com isso, para quem gosta. Para quem não tem a mínima noção por onde começar, saber o dispositivo, ele já é um norte muito bom, muito claro, porque a gente precisa ter uma excelente técnica e um uso de produtos excelente também. Então, assim, sabendo essas técnicas, sabendo a forma de aplicar o dispositivo adequado e o produto correto, tu vai ter um ótimo resultado, tá? Vai por mim. Dentro aqui da região da fossa e do bigode chinês, então, tu introduz a cânula, pode fazer um bolus aqui pertinho do nariz, retroinjetar o restante do produto. O que acontece? Se o paciente tem muita profundidade na lateral do nariz, eu gosto de trocar o produto. Então, eu gosto de usar um produto de maior reticulação na fossa e de menor no bigode, né? Para a pessoa conseguir movimentar bem o rosto, não ficar com aquele rosto travadão que fica feio. Então, eu gosto de trocar o produto para fazer essa técnica, tá? Se de duas áreas importantes, então não vão ser 8, vão ser 10 áreas, porque eu esqueci da têmpora e da marionete. Têmpora, gente, têmpora também é outra região muito vascularizada que passa a artéria temporal. Então, se a gente colocar o dedo aqui, ó, a gente consegue inclusive sentir a pulsação da artéria. Então, esse é um local onde a gente tem que ter muito cuidado. Jamais vai ser utilizada agulha nessa região também, tá? Então, a gente vai utilizar a cânula para a eleição do preenchimento de têmporas. Vamos falar então agora dos lábios. Gente, o lábio a gente pode lançar mão das duas técnicas, tá? Tanto do preenchimento com a cânula, quanto o preenchimento com a agulha. Eu gosto muito do resultado de um preenchimento labial feito com agulhas, tá? Eu gosto muito porque eu acho que ela fica um traço mais fino, mais delicado, mais bonito e tu consegue ir precisamente naquele pontinho ali com a agulha, coisa que com a cânula tu já não consegue fazer direito, né? Porque a cânula ela despeja mais produto de uma vez só. Quando que eu gosto de utilizar a cânula? Quando a paciente não tem tubérculo, quando a paciente não tem essas bolinhas do lábio e ela necessita da criação de um tubérculo. Daí eu gosto de usar a cânula porque aí eu faço um bolus com mais segurança na região do lábio ali, na região principalmente do lábio inferior, tá? No resto, nos outros casos todos, eu gosto muito de utilizar agulha para fazer um traço mais fino, para fazer um traço mais delicado, para trazer mais volume em determinada região. Eu gosto muito de utilizar a agulha. Vamos para a região do mento, gente, então. O mento... Deixa eu ver se não tá meio tortinho aqui. A região do mento, gente, depende muito do que eu quero fazer com esse mento. Se a pessoa tem uma retração muito grande,
de queixo, né, eu preciso usar a das duas técnicas também, fazer supraperiosteal, fazer os 3 pontinhos ali, né, fazer os 3 pontinhos, sempre guiando ali pelo lábio. Aí eu introduzo reto ali a agulha, né, introduzo reto, faço aspiração e faço aplicação, tá? Ainda não deu a quantidade de volume adequada, ainda precisa de mais. Então, posso fazer um pertuito aqui do lado e fazer em leques aqui, né? E ir retroinjetando daí com a cânula, porque a gente sabe que também temos a artéria aqui mentual, então a gente tem que tomar cuidado com a região do mento. É uma região que também pode produzir bastante intercorrências em Hoff. Então, assim, as regiões que mais produzem intercorrência: nariz, têmpora, né? Fossa canina, então a gente tem que ter esse cuidado. Nariz, gente. Nariz, então, eu confesso pra vocês que aqui no consultório eu não gosto de fazer nariz. O que eu faço? Eu acabo cobrando quando a pessoa pergunta, né? Quando o cliente vem. Hoje, inclusive, acabou de sair daqui uma paciente com uma queixa da rinomodelação. Quando a paciente vem me solicitando rinomodelação, o que eu faço? Eu cobro um valor muito alto, tá? Que sobe da margem das minhas colegas aqui, pra pessoa não aceitar fazer comigo, porque eu não gosto de fazer, né? A gente sabe que é uma região que passa várias artérias, que é uma região que tem pouco espaço para colocação do preenchedor, então o risco é aumentado de compressão vascular. Então eu não gosto de fazer a rinomodelação por esse motivo, mas a gente sabe que os resultados são bonitos, que os clientes querem, que os clientes pedem. Então, se for fazer, com certeza, utilize cânula 22G, tá? Faça o pertuito ali com a agulhinha que já vem na própria cânula. Outra indicação, assim, amiga, que nem eu digo, uma indicação, assim, ó, real, assim, ó, usem um anestésico sem vasoconstritor. Por que, Nath? Porque o anestésico com vasoconstritor, ele pode mascarar uma possível isquemia na região nasal. Então, tu não vai enxergar se aquela isquemia é do teu procedimento, ou tu não vai saber se a isquemia é do teu procedimento, ou se aquela isquemia é efeito de um tratamento com vasoconstrição. Então, use cânula e use um preenchimento, use um anestésico sem vasoconstritor. Então, gente, vamos falar de mandíbula. Mandíbula, a gente sabe que é uma região bem segura, que não passam artérias muito calibrosas ali na região, não passam vasos, então a gente pode ficar mais seguro para trabalhar com agulha. Eu gosto de fazer um bolus no finalzinho aqui do osso mandibular para fazer aquele contorninho ali, né? E o restante eu venho contornando tudo com a cânula. Então é dessa maneira que eu gosto de trabalhar a mandíbula, sempre com um ácido hialurônico de alta reticulação para fazer uma projeção maior e não precisar usar tanto produto. Marionete, gente. Marionete é assim, ó, é uma das minhas dificuldades aqui no consultório de entregar um bom resultado, porque a marionete, ela é uma consequência da queda de vários tecidos na face, né? Então, a marionete, para quem não sabe, aqui, esse sulco aqui que fica do lado da boca aqui, fica tão feia, né? Fica tão aparente, até quando a gente coloca uma maquiagem ou algo assim, o pessoal se incomoda bastante. E o tratamento da marionete, ele exige alguns ml, porque tu precisa, antes de fazer estruturar malar, estruturar a têmpora, né, fazer a região de fossa para já dar uma estrutura melhor pro rosto, que já vai diminuir a marcação do malar da marionete, para depois sim tu colocar preenchimento nessa região. Preenchimento de alta reticulação, tu pode fazer com cânula em leque ou também fazer com uma agulha muito superficial e tomar esse cuidado, porque a gente tem sim artéria nessa região. Certo, gente? Comentem aqui embaixo se gostaram, se entenderam, tiveram alguma dificuldade, tá? Eu não trouxe hoje as reticulações dos ácidos, mas a gente pode falar sobre isso se vocês tiverem vontade, certo? Um beijo e comentem aqui embaixo as dúvidas de vocês.